Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de BBB aqui no canal Reality Novelas. E agora eu vou te apresentar o último programa aqui do BBB 25, falando do BBB 25. A gente vai te dar detalhes aí do giro de enquete, como está a evolução das médias, o que a grande final promete, né? A festa da grande final. E vamos falar aí os pontos altos e pontos negativos de cada finalista. Cola aqui com a gente para saber detalhes de tudo isso, mas também não esqueça, se inscreve aqui no canal e ative as notificações, porque a gente vai te trazer ainda no dia de hoje, terça-feira, mais detalhes sobre a evolução das médias até a hora do programa ao vivo. E também, gente, depois vai ter o pós-BBB, que você vai poder acompanhar e como que cada participante está se saindo aqui na vida real. Além de que, no dia 29 de abril, vai ter aí a gente vai fazer a cobertura do Power Couple, toda a temporada do Power Couple. Então, cola aqui com a gente, que é sucesso. E vou te trazer tudo em primeira mão, tá certo? Não esquece também, tá? Dá aquela mega força e dê seu like aqui nessa publicação, seu joinha, que ajuda demais o nosso trabalho. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos falar tudo o que tá rolando, porque tem muita coisa aqui pra gente falar. E aqui o papo é sucinto, é reto. Vamos lá. Gente, nós sabemos aí, né, que na final a gente tem o Guilherme, a Renata, o João Pedro. Existe uma grande mobilização, principalmente nas cidades, né, dos finalistas. É tradicional a Globo mostrar como é que está rolando lá na final. Isso já vem de um tempo para cá, né? Mostrar como é que está a reação do público lá na cidade de cada participante, né, lá no estado de cada participante. Guilherme, que é pernambucano, Renata é cearense, João Pedro é lá do Goiás. E, gente, tá todo mundo aí muito mobilizado para apoiar cada um dos finalistas, tá? Lembrando que, obviamente, o João Pedro tem uma torcida menor, isso não é surpresa para ninguém, mas o Guilherme conta aí com a grande força, tá? Do pessoal que gosta, né? Gostou da trajetória dos participantes do quarto ano e 50, e quarto ano e 50 que teve grandes representantes na edição 25 do BBB, teve a Aline, o Vinícius, o Diego Hipólito, o próprio Guilherme e a Vitória Estrada, que são participantes que têm, sim, narrativas próprias, se destacaram no game em vários momentos, ou em um único momento, mas que foram momentos bem marcantes na edição, tá? Então, assim, como a maioria do pessoal do quarto ano e 50 já saiu, todos já saíram, com exceção do Guilherme, o Guilherme é o único representante daquele pessoal que torce pelo quarto ano e 50. E não à toa, tá? Desde que foi aberta a votação para a eleição de quem as pessoas querem que vença o BBB, o Guilherme tem estado à frente da maioria das enquetes em todas as plataformas, com exceção do YouTube, tá? Então, o Guilherme tem levado aí, desde o início que foi aberta a votação dos finalistas, para ver quem o público quer que vença o BBB, o Guilherme vence nas enquetes dos sites, nas enquetes do Instagram, nas enquetes do Twitter X, com exceção do YouTube, porque realmente no YouTube a vantagem maior é da Renata, mas o Guilherme não está totalmente deixado de lado, não, tá? No YouTube também ele tem, sim, alguma adesão aí bastante significativa. Isso também, gente, a gente tem que destacar que a Renata também não fica de escanteio nas outras plataformas, não. Ela está ali disputando, né, tete a tete, né, páreo duro aí com o Guilherme, tá? Então, eu digo para vocês que eu acho que essa decisão vai ser voto a voto, não tem nada definido, e como o Tadeu destacou durante toda a edição, e essa é uma característica dessa 25ª edição, não há nada definido. Eu acho que nem hoje, no dia da final, não há nada definido, embora a torcida do Balé seja bastante expressiva, engajada, tem aí uma torcida muito forte, que é muito boa em mutirões e já provou isso, mas a gente tem que lembrar que a torcida também lá no Ceará está engajadíssima. Os cearenses estão bastante engajados para defender sua representante, né, Renata, que é do Ceará, mas o Guilherme é de Pernambuco, e os pernambucanos também estão muito engajados, tá, gente? Não vão se iludindo pensando que é fácil, porque não está fácil. E outra coisa, tá? A gente tem que ver que tem muita gente que gosta do jogo da Renata, que simpatiza com a Renata, com a trajetória da Renata, mas tem muita gente que tem ranço da Renata.
Renata. Não necessariamente são pessoas que torcem pelo Guilherme, mas são pessoas que não gostam, que têm ranço da Renata e por isso podem dar seu voto ao Guilherme, porque sabem que ele é de um quarto que lutava ali contra a bailarina, tá? Já que o João Pedro era aliado da Renata boa parte do jogo. Embora ontem a Renata tenha ficado aí numa saia justa quando a Globo resolveu mostrar aí as cenas, as principais cenas que envolveram aí a trajetória deles três, né, dos três finalistas, e mostrar a Renata lá na vitrine do seu Fifi e um cartaz bem grande falando para ela colocar os gêmeos no paredão, tá? E ela ficou ali sem saber como explicar isso para o João Pedro, ela que quando voltou da vitrine do seu Fifi, não disse nada aos gêmeos sobre a impopularidade deles aqui fora, né? Ela preferiu o quê? Jogar com os gêmeos, mesmo estando ali bastante chateada com os comentários deles, no sentido de dizer que ela era oportunista e tudo mais, tá? Ela e Eva ali tentaram engolir o orgulho, né, passar por cima. A Eva conseguiu muito menos do que Renata. A Renata se provou aí muito mais jogadora do que Eva, mas pegou mal aí quando o João Gabriel viu, ele ficou bastante chateado com a Renata por conta disso. Mas não deixou de apoiar a Sister, também apoiar o irmão dele, né, o João Pedro. Mas o restante do pessoal que jogou junto com a bailarina em algum momento, tá? E também com o João Pedro, estão apoiando muito mais a Renata, porque sabem que as chances da Renata se sagrar campeã são bem maiores que a do João Pedro. João Pedro que está ali nessa grande final, mas no sentido figurativo mesmo, está como figurante, porque ele, assim, até hoje, nas enquetes, pelo menos, né, das mais diversas plataformas, João Pedro não ultrapassou sequer os 10% da preferência popular para ser campeão, tá? Ele fica ali chegando quase até 9%, mas não passa de 10%, não passou em nenhum momento na evolução das médias. Já Renata e Guilherme, a briga está muito próxima. Embora, por exemplo, no YouTube, ela abre aí acima de 50% da preferência no YouTube para vencer o programa, mas o Guilherme passa dos 30%. Tá? Então fica ali, não fica fica distante, bastante distante, mas não é aquela distância inatingível, tá? Outra coisa, aqui no YouTube ele não vai ganhar, não adianta, porque a preferência é da Renata, mas tem uma fatia grande aqui do pessoal do YouTube que está torcendo pelo Guilherme, seja porque torcia pela Vitória Estrada, a torcida da Vitória Estrada e da Aline há de se respeitar, porque são torcidas grandes e engajadas. A torcida da Vitória Estrada, então, nem se fala, né? É muito grande, contou com apoio aí aberto da Juliette e os Cactos, então não está fácil aí para a Renata defender o título de campeã, e o Guilherme também está correndo atrás do prejuízo e está correndo atrás com força, tá, pessoal? Então, tá bonito de ver a disputa. Não pense, muita gente está falando por aqui no YouTube, tá? Que a torcida da Renata não vota em enquete. A torcida da Renata, assim como a torcida de outros campeões, está focada em votar no G-Show, que é onde de fato importa. É verdade, né? E a gente sabe também que existe uma grande deficiência do pessoal que torce e torceu sempre pelo quarto ano e 50, porque não são tão engajados em mutirões como o time do balé, tá? A torcida da Renata em mutirões, ela é imbatível. Então, isso aí é um ponto que deficiente de quem torce para o quarto ano e 50, onde o único remanescente é o Guilherme. Então, quem quer ver o Guilherme campeão, porque torcia e sempre torceu pelo quarto ano e 50, vai ter que driblar esse ponto vulnerável, esse ponto fraco da torcida do quarto ano e 50, porque nunca foi tão engajada quanto a torcida do balé nos mutirões, tá? Lembrando que no último paredão aí que teve do BBB, onde a Vitória Estrada estava na berlinda ao lado da Renata e do João Pedro, a Vitória Estrada levou aí um caldo no voto da torcida, mais de 60% em cima da Vitória Estrada para eliminá-la. Isso aí mostra a força dos mutirões da torcida do balé, tá? Então, se o Guilherme tiver que ser campeão hoje, ele vai ter que também ter muito apoio aí dos mutirões, e parece que a torcida dele, a torcida do quarto ano e 50, a torcida do próprio Guilherme, está tentando correr atrás disso, tá, gente? E aí eu falo o seguinte para vocês, falam que a torcida, voltando aqui, que a torcida da Renata não está votando em enquetes, que a torcida da Renata está focada no G-Show. Gente, na enquete, vamos falar aqui um site que tem se aproximado bastante dos resultados dos paredões anteriores, né? O Splash Wall. O Splash Wall, muitas vezes aí, chegou perto do resultado oficial, né, dos paredões anteriores aí, inclusive no que diz respeito aos percentuais. E aí, gente, o Splash Wall,
Globo apresenta a Renata com uma vantagem aí sobre o Guilherme, a Renata com mais de 60% dos votos para se tornar campeã da edição 25 do BBB e o Guilherme com uma votação bem menos expressiva. Olha, mais de 60% dos votos é uma quantidade bastante significativa de votos, tá? E aí vocês vão dizer para mim o quê? Que não é a torcida da Renata que está votando no Splash Wall para dizer que a Sister vai ser a campeã do BBB 25, entendem? É aí que eu digo para vocês que entra uma grande incongruência. Olha, no Splash Wall, olha aí na tela, aparece o Guilherme com 27,80% dos votos para ser campeão, o João Pedro com 12% dos votos para ser campeão e a Renata, gente, com 60,20% dos votos para ser campeã. Ela que ocupa aí o primeiro lugar, Guilherme segundo e João Pedro em terceiro no Splash Wall. E detalhe, gente, olha a quantidade de votos do Splash Wall, 707.671 votos. Não são poucos votos. Será que o pessoal da torcida da Renata não está votando em enquetes? Veem como aí existe uma incongruência? Agora, lógico, quando você parte, e o Votalhada faz esse trabalho aí muito bem, onde ele faz um apanhado de todas as enquetes dos sites, dos mais diversos sites de maior projeção, né? Que tem maior quantidade de votos, tem ali realmente enquetes com um número bastante expressivo de votantes. Aí ele vai para as enquetes do Instagram, vai para as enquetes do Twitter X e também para as enquetes dos diversos canais aqui do YouTube. Quando ele faz esse apanhado e faz a média, o Guilherme, desde quando foi aí aberta a final, né, do BBB 25, onde todo mundo pôde votar no seu preferido para vencer o programa, o Guilherme tem estado à frente para vencer o programa nas mais diversas plataformas. A única que ele não consegue vencer desde o início é no YouTube, porque no YouTube, como já falei, a preferência é para Renata. Mas desde que foi aberta a votação nas enquetes em relação à final do BBB, quem que o público quer que vença o programa, o Guilherme tem estado à frente, tanto na maioria dos sites, no YouTube não, no Twitter X e no Instagram, tá, gente? Eu vou passar agora para vocês detalhes da última estimativa aí feita pelo Votalhada às 15 horas de hoje, dia da grande final, dia 22 de abril, e vou te passar aí a média geral deles, tá? Mas também vou te passar como que eles têm se apresentado nessas plataformas que eu falei aqui agora. Vamos comigo? Então vamos lá. Olha, vou te passar aqui detalhes. Nos sites, tá? O Guilherme aparece aí com 49,27% dos votos para se tornar campeão. Ele que ocupa a primeira posição, tá? Para ser campeão nos sites, nos mais diversos sites. A Renata vem em segundo com 41,11% e o João Pedro com 9,62% está em terceiro lugar, tá? O total de votos nos sites, gente, votos apurados, passam de 4 milhões, tá? 4.106.853 votos que foram levantados nos sites, nas mais diversas enquetes, e o Guilherme aí levando a melhor, tá? No YouTube, gente, é diferente. A Renata está na frente, tá? A Renata aparece aí com 57,17% dos votos para ser campeã, com uma grande vantagem sobre o Guilherme, que está aí com 34,05% dos votos. E, por último, né, fica ali o João Pedro com 8,78% dos votos, tá? Para vencer. Total de votos apurados no YouTube, 1.036.300 votos, tá? No Twitter, o Guilherme aparece de novo na frente, 55,34% dos votos para ser campeão, com uma distância também bastante grande em relação à Renata, assim como ela impôs a ele no YouTube, ele impõe no Twitter em relação a ela, tá? E a Renata aparece em segundo no Twitter, com 36,15% dos votos para ser campeã. E João Pedro também em terceiro, com 8,52% dos votos. Total de votos no Twitter, 274.640 votos. E no Instagram, pessoal, o Guilherme, de novo, aparece na frente da Renata, de lavada, com 55,90% dos votos para ser campeão. Em segundo, vem a Renata com 38,80% dos votos. E em terceiro, João Pedro com 5,30% dos votos, tá? Total do Instagram, nas enquetes do Instagram, total de votos, 1.282.519
19 votos. Média proporcional, né, fazendo aí o somatório, a divisão de tudo aí que foi apurado, o Guilherme aparece novamente em primeiro lugar com 48,43% dos votos para ser campeão, seguido da Renata em segundo lugar com 42,95% dos votos e em último fica o João Pedro com 8,62% dos votos. Total geral de tudo que foi apurado, 6.700.312 votos. Gente, não são poucos votos. Lembrando, né, são várias enquetes nos sites, várias enquetes no Twitter, várias enquetes no Instagram e também aqui no YouTube. E, gente, são as médias. Então, assim, são médias bastante expressivas, tá? É lógico, aqui no YouTube a Renata ganha de lavada, uma grande distância do Guilherme, mas, assim, também o Guilherme ganhando de lavada da Renata no Instagram e no Twitter, com uma grande distância da Sister. Mas lembrando que eles também não ficam ali abaixo dos 30% na segunda posição. Tanto o Guilherme, quando aparece em segundo aqui no YouTube, quanto a Renata, quando aparece em segundo no Twitter, no Instagram, nos sites, eles não ficam ali com um percentual totalmente inexpressivo, tá? Eles têm ali uma representatividade grande, todos dois. Por isso que eu estou dizendo que a disputa está voto a voto e pode surpreender no resultado final. Na evolução das médias, tá, pessoal? Como que essas enquetes foram evoluindo, desde que foram abertas aí as votações para a grande final, né, para ver quem vai ser o campeão, o Guilherme vem ganhando nas enquetes, tá? Essa média geral aí, ele tem estado à frente. Só que o percentual do Guilherme tem melhorado à medida que passam as horas. De ontem para hoje, o Guilherme aumentou seu percentual geral e a Renata deu uma diminuída no seu percentual geral. Nós vamos te falar aqui de uma maneira geral, só para você ter uma noção de como estão aí de como está a evolução das médias dos finalistas nas enquetes aqui do público, tá, gente? Olha só, ontem, dia 21 de abril, tá? Às 8 da manhã, vamos pegar às 8 da manhã, o Guilherme aparecia aí com 46,33% dos votos para ser campeão. Em segundo vinha a Renata, bem encostadinha, com 46,19% dos votos. E o João Pedro aparecia em terceiro com 7,48% dos votos. Lembrando que nessa parcial de 8 da manhã de ontem, lá no Votalhada, o total de votos apurados eram aí de 2.111.939 votos. Aí foi passando o dia de ontem, né? Quando chegou aí na enquete das 21 horas, o Guilherme já tinha subido a sua média em relação à parcial, a segunda parcial da manhã, porque a primeira do Votalhada do dia 21 foi de 1h30 da madrugada. A gente te destacou aqui a de 8 da manhã. Aí vamos falar que a última parcial do dia de ontem, que foi às 21 horas lá no Votalhada, tá? O Guilherme já aparecia com 47,38% dos votos para ser campeão, em primeiro lugar, né? Em segundo, vinha a Renata, e aí ela já estava baixando na média, e baixou consideravelmente. Lembra que às 8 da manhã ela apresentava 46,19% dos votos para ser campeã? Pois é, na última parcial da noite de ontem, né, às 21 horas, o Votalhada apresentou a Renata com um percentual de 43,77% dos votos para ser campeã do programa. Ela ficava em segundo lugar e bem atrás do Guilherme, mas ainda poderíamos considerar ali um empate técnico, porque não passava de 5% a diferença entre eles, tá? E aí, gente, o total de votos apurado nessa última parcial do dia de ontem, né, que foi no dia 21, o total de votos apurados foram de 4.353.577 votos. Voto pra caramba. Aí, gente, quando foi agora, na parcial das 15 horas de hoje, dia da grande final, 22 de abril, o Guilherme aparecia em primeiro lugar com uma média muito superior lá sua média de ontem, das 8 da manhã e de ontem à noite. Olha só, o Guilherme apareceu agora às 15 horas de hoje com 48,43% dos votos para ser o grande campeão da edição 25 do BBB. Lembra que ele, na parcial de ontem, né, véspera da final, às 8 da manhã, ele apresentava 46,33% dos votos para vencer. E hoje, às 15 horas, ele já está aí com 48,43% dos votos para ser campeão. A Renata aparece em segundo e cada
cada vez caindo mais ainda. Lembra que eu falei que às 8 horas da manhã da véspera da grande final, no caso ontem, né, ela tinha aí 46,19% dos votos para vencer o programa? Então, agora, na última parcial divulgada pelo Votalhada às 15 horas, a Renata aparece, gente, com 42,95% dos votos para ser campeã. Caiu pra caramba, de 46 para 42, tá? E o total de votos... E o João Pedro, a gente tem que falar também, né, gente? 8,62% dos votos para ser o grande campeão. O João Pedro, que nessas enquetes, tá, na média geral, ele nunca passou de 10% da preferência popular para ser campeão, tá? Por isso que a gente fala ali que ele está fazendo figuração. É sobre, né, essa final é sobre Guilherme e Renata, quarto ano em 50, aí a torcida do ano 50 toda unida contra a Renatinha. E aí, o total de votos apurado também é bem expressivo, né, gente? Porque de 2.111.939 votos que a gente falou da segunda parcial de ontem, né, dia 21 de abril, hoje, tá, dia 22 de abril, dia da grande final, a gente chegou às 15 horas aí com uma parcial onde o número de votos envolvidos, né, de votantes envolvidos, era de mais de 6.700.312 votos. Gente, é muito voto, tá bastante disputado. Acho que não há nada decidido. Acho que essa teoria de que torcida de Renata não vota em enquete não é 100% verdadeira, porque senão a enquete do Splash Wall, como eu já destaquei aqui, não estaria com essa vantagem tão grande para a Renata, né? Lembrando que o Splash Wall tem uma participação também muito grande, muito ativa aqui no YouTube, tá? É um canal bastante assistido. Então, gente, eu acho que não há nada definido e acho que o Guilherme pode sim se sagrar campeão da edição 25 do BBB. Isso só vai nos provar que aquela oscilação que a gente viu durante os paredões, que ora saía representante do quarto ano e 50, ora saía algum aliado da Renata, que isso se repetiu aqui na grande final, tá? Também não descarto que a torcida do Balé esteja aí trabalhando a pleno vapor, tentando superar todo o Brasil. Porque, no caso, né, quando a gente fala de uma grande final, até quem não gosta muito de votar, acaba votando, tá? Uma grande final tem isso, tem esse poder de botar muita gente para votar. Então, a torcida do Balé, eu não tenho dúvidas, que está trabalhando aí com força, mas acredito também que os pernambucanos não queiram perder para os cearenses, também estejam votando em massa, tá? Apoiando o Guilherme, o seu representante, né, nessa grande empreitada. E o Brasil, quem será que o Brasil vai eleger? Porque o Brasil é gigante. Quem será? Bom, gente, essa é a nossa participação aqui hoje no programa, último programa falando do BBB 25. A gente vai continuar, obviamente, trazendo para você o melhor da TV, o melhor do reality show e das novelas. A gente que tem aqui o programa falando de Vale Tudo diariamente, tá? Falando não só sobre o que vai na patelinha, resumão da novela e tudo mais, mas falando também dos bastidores de Vale Tudo, que tá pegando fogo, vocês sabem. E outra coisa, tá? Dia 29 estreia aí o Power Cup, a gente vai fazer a cobertura completa desse reality que está prometendo bastante. Carelli já falou que ele está investindo, não é em casal famoso, não. Ele quer casal com personalidade. Então, o jogo promete. Cola aqui com a gente para acompanhar e se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Eu ainda volto hoje te trazendo o resultado aí das demais parciais até a hora do programa ao vivo na Globo, tá? Fica ligado com a gente, não esquece de deixar seu like. Um beijo, até mais. Tchau!